E aí, pessoal, belezinha? Tudo bem com vocês? Iniciando mais um ano aí, né? Espero que esse ano vocês consigam uma efetivação ou conseguir também passar num processo seletivo, tá? O conteúdo que nós vamos iniciar é o MMC, certo? O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Nossa, mas isso daí é muito básico. Sim, embora seja um conteúdo básico, algumas bancas cobram para cargos de nível superior, tá? Como, por exemplo, nós temos alguns concursos voltados à área do magistério, que são para professores, e as bancas costumam cobrar também o mínimo múltiplo comum quando é relacionado a cargo efetivo, certo? Então é um conteúdo básico, porém alguns cargos de nível superior também cobra esse assunto. Eu peço que vocês fiquem ligados até o final do vídeo, porque no final do vídeo a gente vai trabalhar com situações. Agora é só o conceito de MMC, o que é, como faz para a gente encontrar, que eu vou ensinar de duas maneiras, tá? E aí depois lá no final, nas situações, vocês vão identificar. Vocês sabem que todas as aulas eu trabalho com isso, né? A gente tem que ler o problema e identificar quando e por que eu vou utilizar o MMC, tá? Lendo a situação, a gente vai identificar, isso é de MMC, deixa eu calcular MMC. Então fique ligado até o final do vídeo que eu vou colocar duas situações para vocês. E no próximo vídeo, para não ficar muito longo, eu trouxe várias situações que nós vamos trabalhar também. Então fica ligado aí. Primeiro nós vamos começar, ó. O que é o mínimo múltiplo comum? Né? O mínimo múltiplo comum ele corresponde ao menor número inteiro positivo. Ó. Tá aqui. Diferente de zero. Por quê? Por que é diferente de zero? Porque todo múltiplo de qualquer número ele começa com zero. Tá? Por exemplo, o que são múltiplos? É o que vai de tanto em tanto. Então, quais são os múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Então ele tem que ser diferente de zero, porque senão o mínimo múltiplo comum sempre vai ser o zero, já que ele começa com isso. Tá? Pessoal, fica ligado nesses tipos de exercício quando trabalha com múltiplo, porque já teve questão de falar na sequência de dois números, né, quais são os múltiplos comuns que nós temos entre o número tal e o número tal, ou de 0 a 100, de 0 a 200. Se eu estou falando de 0 a 100, de 0 a 200, o zero também conta. Agora, se ele falar entre 0 e 100, entre 0 e 200, significa que é o que está no meio desses números, ou seja, o 0 não conta e o 100 também não. Então fica ligado e atento nessas palavrinhas, entre, de, tá? Mas vamos lá para o que interessa. Então nós já vimos aqui o que é múltiplo, beleza. Vamos então ver como que a gente calcula o MMC, tá? Eu vou ensinar de duas formas. Primeiro é só a gente analisar a sequência do múltiplo. Ó. O cálculo do MMC ele pode ser feito através da comparação da tabuada desses números. A tabuada aqui eu vou colocar entre parênteses, tá? A sequência de múltiplos, só para você lembrar, falar assim, o que está na tabuada de tal e tal, isso. Mas beleza. Mas vamos dar sequência. Exemplo, vamos descobrir qual é o mínimo múltiplo comum de 3 e do 4. Para isso, vamos comparar a tabuada do 3 e do 4. Vamos ver então? Olha aqui que legal. Múltiplos de 3. Vamos colocar a sequência. Ó. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Múltiplos do número 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Note que o menor múltiplo em comum é o número 12. Certo? Então, o MMC do 3 e do 4 é o 12. Beleza, explica isso direito, professor. Vamos lá. Note o seguinte. O mínimo ou o menor múltiplo é aquele que aparece primeiro na sequência dos múltiplos de 2 ou mais números, porque pode ter mais de 2 números,
Tudo bem? Quando nós fizemos aqui ó, os múltiplos do 3 e os múltiplos do 4, diferente do 0, o primeiro que apareceu na sequência dos dois foi o 12. Então, logo, esse 12 aqui é o mínimo múltiplo comum entre esses dois. Tudo bem? Vamos, então, analisar outra situação antes de eu ir para a decomposição. Se eu quiser saber, por exemplo, qual é o mínimo múltiplo comum do 5 e, vamos ver aqui, do 12. Eu quero saber qual é o mínimo, ou seja, qual é o primeiro múltiplo que vai aparecer, que é comum entre 5 e 12. Tá? Já demos uma outra cara. Vamos encontrar os múltiplos do número 5. É o 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim vai. Vamos agora encontrar os múltiplos de 12 e vamos ver se nós já temos ou encontramos algo em comum que está aqui no 5 e no 12 também. Vamos lá. 0, 12, 24, 36, ó, até agora nada. Depois, 48 já passou. Significa que lá em cima eu vou ter que aumentar também. Vamos aumentar. Então, 50, 55, 60, 65 e assim sucessivamente. Vamos aumentar aqui também. Se eu colocar mais 12, vai dar quanto? 60. Ó, o primeiro número que apareceu na sequência de múltiplos do 5 e do 12 é o 60. Logo, 60 é o mínimo múltiplo comum entre eles. Fechou. Beleza. Veja que conforme eu vou aumentando os números, ou conforme a diferença entre eles vai ficando maior, o mínimo múltiplo comum deles, ou entre eles, também vai ficar maior. Tá? Então, vai chegar um certo ponto que não é viável utilizar esse método. É claro que se você esqueceu de fatoração por números primos, que é o que eu vou passar agora, obviamente que esse vai servir e vai colocar ali, ó, é mais fácil de fazer, então eu vou fazer desse jeito aqui. Ótimo, perfeito. Se você conseguiu entender esse jeito aqui, você pode achar o MMC utilizando esse método. Qual que é o outro? O outro, a maneira de fazer é por decomposição de fatores primos. Tá? Primeiro, o que é um número primo? Coloquei uma tabelinha aqui, ó. É claro, gente, que a sequência de números primos nessa tabela, né, ele vai até o 1000, mas obviamente que assim como qualquer número, ele é infinito, essa sequência, né? A sequência é infinita, só que eu coloquei alguns números aí, ó, que são primos, tá? O que significa número primo? Número primo é aquele número natural, certo? Que possui somente dois divisores. Eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Tá? Por exemplo, por que, professor, que aqui ó, você colocou que tem que ser maiores que 1? Porque o 1, gente, ele é divisível por 1, que já é ele mesmo. Então, não vai fazer essa lógica, né? O 1 a gente não conta. Beleza. Por que o 2 ele é primo? Porque o 2 eu só consigo dividir por 1, que dá 2, e o 2 eu consigo dividir por ele mesmo, que dá 1. Perceba que não tem mais nenhum número que eu consiga dividir que dê exata essa conta. Tá? Logo, 2 é primo. Por que o 3 é primo? Porque eu só consigo dividir por 3 e por 1. Então, por 1 e por ele mesmo. Por que o 4 não é, professor? Porque o 4 a gente divide por 1. A gente consegue dividir por ele mesmo, só que ele também é divisível por 2. Ó. Então, ó, se eu tenho mais de 2 divisores, que não seja só ele mesmo e 1, ele não é primo. Então, a sequência dos números primos que nós temos é aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim sucessivamente. Beleza? Preciso decorar isso daí? Olha, a única coisa que eu falo para vocês é que na hora que vocês vão fazer a divisão, vocês vão começar pelo menor, né? Mas se você vê um número muito alto, por exemplo, eu vi lá
83. Não consigo dividir, já dividi por 2, tentei por 2, por 3, por 5, por 7, não dá certo e tal, não sei o que. Será que ele não é primo? Né? Então, só tomem cuidado com isso. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui o número primo 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Vamos aplicar, então, por fatoração. Eu quero que vocês acompanhem. Vamos encontrar, então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 45, utilizando a decomposição dos fatores primos. Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem que vai dar certo dos dois jeitos. Tá? Vamos lá. Vamos fazer, então, por fatoração. O que significa isso? Fatorar pelos números primos é dividir esses dois ou mais de dois números pelos números primos que nós temos, tá? Então, nós vamos começar. Nós temos o primeiro número primo, que é o 2. Perfeito. Então, na sequência aqui, ó, 2, depois ele é 3, depois ele é 5, depois é 7, depois é 11, depois é 13, sucessivamente. Beleza. Algum deles, olha o que eu estou falando, algum deles é divisível pelo primeiro número primo, que é o 2? Sim, o 12. Como que eu sei isso? Critério de divisibilidade. Se vocês têm dificuldade nisso, me fala que eu faço uma aula só disso, tá? O critério de divisibilidade, dá uma lida sobre isso, porque se você estudar os critérios de divisibilidade, você já bate o olho ali, ó, você já consegue saber que o 45 não é divisível por 2. Tá? Por quê? Porque ele não é par. A gente só consegue dividir por 2 todos os números pares, beleza? Bom, se o 12 é divisível por 2, então já vou começar por 2. Aí você vai falar assim, professor, mas 45 não é. Vamos voltar, eu disse. Alguns desses números é divisível por 2. Se nós temos pelo menos um, a gente tem que fazer. Tá? Não pode pular etapa. Então, ó, 12 dividido por 2, 6. E o 45? Só vou copiar, porque ele não é divisível por 2. Ó, o 6 ele é ainda divisível por 2. Então, eu vou ter que fazer. Aqui vai dar 3 e aqui 45. Perceba que agora nenhum deles dá para dividir por 2. Tá? Mas o próximo número primo, que é 3, eu tenho aqui, ó, um número que eu consigo dividir, que é ele mesmo, né? Ó, 3 dividido por 3 dá 1. Será que o 45 ele é divisível por 3 também? É. Como que eu sei? O critério de divisibilidade do 3 é do 3. Se você somar os dois algarismos, ou os algarismos, e esse número estiver na tabuada, entre aspas, do 3, ele é divisível por 3. Veja que legal. 45, 4 mais 5, 9. 9 não está na tabuada do 3? Tá, então eu consigo dividir por 3. Então, 45 dividido em 3 partes, eu tenho 15. Será que o 15 dá para dividir por 3 também? 1 mais 5, 6, dá. Então, ó, 15 dividido por 3 dá 5. Perceba que aqui, ó, parei, né? Porque acabou. O 1 a gente não vai dividir, porque senão a gente vai ficar colocando 1. Beleza? Bom, tranquilo. O que eu faço agora? O 5 já não dá para dividir por 3. Eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Bom, o que agora a gente tem que fazer? Multiplicar os fatores. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, nós temos 12. 12 vezes 3 dá 36. E 36 vezes 5, nós chegamos no 180. Isso significa que se a gente for de 12 em 12, de 45 em 45, o primeiro número que vai aparecer, que é comum entre eles, é o 180. Beleza? Ó, professor, isso é muito difícil para eu gravar. Posso fazer pelo outro método? Pode. 0, 12. Depois do 12, mais 12 vai dar quanto, gente? Opa, 24. E depois, 36, tá? Aumenta 10 e aumenta 2 depois, ó. 48. Depois vai dar
60, depois 72. Vamos ver se a gente achou em comum. 0, 45, 90. Vixe, não tem nem como, né? O que a gente tem que fazer aqui? Aumentar a outra, né? 84, depois 96, depois 108, depois 120, 132, 144, aumenta 10, aumenta 2, 156, 168, 180. Bom, segundo o meu aqui, tem que dar 180. Vamos ver. Se eu pegar agora 90 e somar com 45, por quê? Porque agora é a sequência do 45. Aqui o próximo, 135. Depois o próximo, 180. Ó. Já achou. Vocês viram que o primeiro número que apareceu na sequência desses dois é o 180. Tá vendo como que é mais complicadinho você fazer por sequência dos múltiplos quando a gente trabalha com muita diferença, ó, do 12 para o 45, tá? Mas, gente, vocês já chegam no mesmo jeito. Eu ensinei então dos dois. Pode ser por sequência de múltiplo ou pode ser por fatoração de números primos. Como vocês já conheceram ali esse método, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer só por fatoração, tá? Esse aqui. Depois vocês testem, ou testam, né? Esses aqui por sequência de múltiplo, que vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Veja, o primeiro número primo é o 2. Todos esses números são pares, logo eu consigo dividir por 2. Aqui, 16. E esse? 20. E esse? 32. Mais alguns deles é divisível por 2? Todos eles, né? De novo. Se eu dividir por 2, metade de 16, 8. E de 20, 10. E de 32, 16. Ainda consigo dividir por 2? Sim. Aqui 4, aqui 5, aqui 8. Ainda consigo dividir por 2? Sim. 4 dividido por 2 dá 2. O 5 não dá. Copia. E esse dá, que vai dar 4. Ainda eu consigo dividir por 2? Sim. Deu 1. Deu 5. E deu 2. Veja. Ainda eu consigo dividir por 2. Não zerou aqui ainda. Não chegou no 1 aqui. Agora sim. 5 e 1. Quem que está faltando? O número 5. 1, 1, 1. Ficou tudo 1. É hora de multiplicar os fatores. Beleza? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 5, 320. O que isso significa? Que se for de 32 em 32, de 40 em 40, de 64 em 64, o primeiro número que vai aparecer na sequência deles é o 320. Beleza? Perfeito? Próximo exemplo ali. 25, 40 e 55. Vamos dividir por 2, começar, porque o 40 é 1. Como que você sabe já que o 25 e o 55 a gente já descarta ao dividir por 2? Porque não é par. O que são números pares? Que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Se ele não é par, gente, não vai dar para dividir por 2 que dê exato. Tá? O 20 ele é divisível por 2, porque ele é par. Beleza, que aqui dá 10. E o restante aqui? Copia, porque esse não dá. Depois, por 2 de novo. Aqui vai dar 5. Esse aqui eu copio. Esse aqui eu copio. Olha que interessante agora. Por 3, que é o próximo número primo, né? Ó, 3, depois nós temos o 5. O 3, ele é divisível, algum deles é divisível por 3? Vamos ver. O 25, 2 mais 5, 7. Não está na tabuada do 3, não é. O 5 ele é primo, né? Só vai se dar por ele mesmo. E o 55? 5 mais 5, 10. Não está na tabuada do 3, então não dá. Já vou passar para o próximo, que é 5. A gente já sabe que dá para dividir aqui, tá? Como que a gente sabe que o número é divisível por 5? Se ele terminar em 0 e 5.
todo número que termina em 0 e 5 é divisível por 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. 55 dividido por 5 dá 11. Eu ainda consigo dividir por 5, que aqui dá 1, aqui dá 1. Só que o 11, gente, ele é primo. Só dá para dividir por ele mesmo. Vamos multiplicar, tá? 2 vezes 2, 4, 8. Depois nós temos aqui 8 vezes 5. Quanto dá o 8 vezes 5? 40. Depois vezes 5, que vocês vão fazer, deu 200. Vezes 11, 2.200, tá? Que difícil esse. Imagina se você estivesse indo pela sequência dos múltiplos. De 25 em 25, de 40 em 40, de 55 em 55. Vocês iam ver que o primeiro número que aparece nessa sequência ia ser o 2.200. Gente, eu disse para vocês que eu já ia trabalhar as situações, ó, já está feito aqui. Só que o vídeo já passou de 20 minutos, tá? Então, o que nós vamos fazer? No próximo vídeo eu coloco para vocês as situações de onde a gente vai utilizar o MMC. Ficou em dúvida nesse aqui? Assiste mais de uma vez, porque isso é muito importante para fazer fatoração. Principalmente quando a gente for trabalhar a parte da radiciação também, que a gente utiliza um pouco da fatoração. Certo? Então, ó, na próxima aula a gente faz as situações. Até logo.